Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edemar, sou esposo da Ivânia, pai do Emanuel e do Joaquim, e venho até aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência enquanto pai no processo do desmame. Eu participei de todo o processo juntamente com a Ivânia. Desde o início dele, quando a gente começou a ter as conversas com o Joaquim, explicando para ele que ele já era uma criança grande, não tinha necessidade de mamar o tempo todo, que ele já podia se alimentar muito bem. Auxiliei na questão de fazer também o cartaz, explicando para ele, mostrando as fotos quando ele é pequenininho, que ele mamava, depois de grande, que ele já se alimentava. Também o cartaz da noite, explicando que à noite ele não tinha necessidade de estar mamando cada pouco. No início, então, a gente organizou as mamadas diurnas, foi diminuindo gradualmente e quando percebemos, ele já não mamava, não pedia mais durante o dia. E à noite seguimos o mesmo processo. Começamos a diminuir aos poucos, para ele entendendo, fomos explicando, sempre conversando para que a criança esteja envolvida no processo, que ela consiga entender também. Durante o processo, o Joaquim acordava muitas vezes à noite. Eu acabava pegando ele, ia acalmando ele aos poucos, embalava, cantava uma musiquinha, abria a janela, mostrava lá fora para ele que estava à noite, que era para ele retornar a dormir. Às vezes até eu sentava no sofá, brincava com ele alguns minutos, dava uma atenção, ia conversando, dava água para ele. Aos poucos foi entendendo, às vezes necessitava ter muita paciência, pois ele demorava a pegar no sono novamente, passava vários minutos acordado, mas isso foi questão de 2, 3 noites, foi algo que até a gente achou rápido. Por quê? Porque a gente já vinha de um bom tempo sem dormir a noite toda, né? Claro que a mãe, como mais importante nesse processo da amamentação, ela perdia mais sono, mas a gente também, como estava sempre junto, acabava se acordando, às vezes perdia o sono, então acompanhava, tendo um pouquinho de paciência, a gente consegue. Também nos primeiros dias em que a gente estava fazendo desmame com ele, ele tinha um costume de tentar colocar a mão dentro da blusa da Ivânia. Quando eu pegava ele à noite, também ele tentava colocar a mão dentro da blusa, então ele pegou como um costume, procurando a teta, né? Porque imagina, a criança desde quando nasceu, sempre na teta, para acalmar, para dormir. Então como estão tirando isso? Então não foi fácil os primeiros dias, mas ele também logo se acostumou. Como eu citei antes, então, a gente já vinha de um bom tempo sem ter ótimas noites de sono, sem descansar bem, né? Como a gente passava muito tempo com o Joaquim acordado, querendo mamar e tal, a gente às vezes acabava não descansando muito bem. No outro dia a gente estava cansado, estava 100%. A Ivânia principalmente, até havia percebido nos últimos dias que, nossa, ela estava bem acabada mesmo. Eu me preocupava bastante, porque isso acaba influenciando até no emocional da mãe, porque ela tinha que passar a noite inteira acordado, dando teta, e no outro dia cedo ela tinha que levantar e ir para o trabalho, então era uma rotina bem desgastante para ela. E esse método que ela aprendeu, que ela usou, e é um método que para nós se encaixou como uma luva. Muito bem, ajudou, chegou numa hora certa, trouxe uma solução muito legal para nós. Até eu lembro que as primeiras noites que ele dormiu a noite inteira, cada pouco a gente acordava, dava uma olhada na caminha dele para ver se ele realmente estava dormindo, se estava tudo certo, porque era estranho passar uma noite inteira ele dormindo, sem se acordar nenhuma vez. Então chegava a ser algo até diferente para nós. Por mais que o papel mais significativo, mais importante no desmame é o da mãe, o papel do pai também é bem importante. A gente tem que estar sempre dando apoio, principalmente à noite, que é onde a gente está mais cansado, está com um desgaste físico e emocional maior. Então a gente tem que estar ali fazendo nossa parte, auxiliando na hora de acalmar essa criança, de fazer ela voltar a dormir. Mesmo que às vezes demora, a gente tem que ter persistência, tem que ter calma. E quando você faz ele dormir no teu colo, é uma sensação que não tem nem como explicar, é muito gratificante. Uma dica para os pais que vão auxiliar, que vão participar do desmame, se envolvam no processo, tirem um tempinho a mais à noite para ficar com seus filhos, dar atenção, que é tudo o que eles querem no momento. É um método que funciona, já foi testado, nós passamos por isso, o resultado foi muito gratificante. Em poucos dias vocês voltarão a ter ótimas noites de sono, descansando, estar disposto para o dia seguinte. Para quem trabalha fora, ter muito mais disposição, conseguir render mais. E outra dica sigam o processo, que ele funciona. Já foi testado e aprovado por dezenas
de mães que deu certo, que funcionou. Então, é isso aí. Um abraço, até mais.